Olá, olá, olá! Tudo bem por aí? Como é que estão? Bem-vindos ao meu canal do YouTube e bem-vindo a este novo episódio ah, deste tema da espiritualidade. Hoje é o terceiro episódio do grande tema da espiritualidade. Meu nome é Irina Arama e sou hipnoterapeuta e coach. Então, hoje, neste terceiro episódio, vou falar sobre a consciência no dia a dia. Nos episódios anteriores, no primeiro episódio, apresentei, falei um bocadinho sobre o que é, no que é que vai consistir esse podcast. Já no segundo episódio, falei assim um pouquinho sobre o que é a espiritualidade e o que é o desenvolvimento pessoal. Mas hoje vou aprofundar no conceito, até vou dizer num pilar da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, que é a consciência, a importância da consciência no nosso dia a dia. Então, o que é a consciência? O que é que vocês acham que é a consciência? Pode escrever aí nos comentários o que é para vocês a consciência, é estar consciente. Então, a consciência, estar consciente é estar presente no dia a dia, estar presente nos pensamentos, nas emoções, nas percepções, naquilo que sente, nas reações que tem, em tudo. É estar presente, é estar no aqui e agora, totalmente, completamente consciente de si, da sua persona, do seu eu, dentro de si, mas também fora. A sua posição com o mundo à sua volta. É a capacidade de observar e de perceber aquilo que é, sem julgamento, sem crítica, sem fazer opiniões e sem sentir vergonha ou sentir culpa, nada. Simplesmente observar, tomar consciência através da observação. A maioria das pessoas hoje em dia estão numa correria, a trabalhar, a comer, a fazer as coisas, a organizar as coisas, a vida delas, e estão sempre a correr e não têm tempo e não têm a consciência de serem conscientes, de serem presentes, de perceberem aquilo que se passa. E com isso acabam por não perceber nada. Nada daquilo que se passa na vida delas. Por isso, faz-me aqui pensar que isso, isso seria uma causa porque é que nós hoje achamos que o tempo é muito curto, porque é que nós não temos tempo para fazer as nossas coisas. Ai, o tempo é tão curto e tenho tantas coisas para fazer. É porque nós não estamos conscientes da passagem do tempo, também não estamos conscientes daquilo que fazemos. Porque se forem reparar, reparam bem quando sentam para comer, comem com calma, devagar, estão conscientes que estão a comer, estão conscientes que estão a mastigar, ou quando vão beber água, estão conscientes que estão a beber água. Estão a beber água para hidratar o vosso corpo, a limpar o vosso corpo, a, a nutrir o vosso cérebro, porque o nosso cérebro é 70% água e ele precisa de água. E até aqui fazer uma parênteses, se tens dores de cabeça, muitas vezes essas dores de cabeça pode ser falta de água. Olha, no meu caso é, quando tenho uma dorzinha de cabeça, eu sei que tenho que ir beber água. Bebo água e passa logo depois. Mas levei tempo a te perceber isso. Por isso também, se tens dores de cabeça, presta um bocadinho de atenção que também poderá ser o caso. E depois, quando não estamos conscientes daquilo que fazemos o dia todo, daquilo que sentimos, daquilo que reagimos, estamos a viver de uma maneira inconsciente. E o que é que nos leva a essa maneira inconsciente de viver? Leva-nos a repetir padrões, leva-nos a nos sabotar sempre, leva-nos a ter o mesmo tipo de relacionamento tóxico, leva-nos a ter o mesmo tipo de alimentação, leva-nos a ter o mesmo tipo de rotina. E com a falta de consciência, num dia mais tarde podemos chegar a nos tornar-nos pessoas doentes. Não vou dizer doenças físicas, que também poderá ser, mas doentes, temos ansiedade, podemos ter depressão, chegamos a ter burnout, ter compulsões, ter falta de autoestima, chegarmos num ponto de sentirmos que estamos perdidos de propósito de vida, daquilo que é mesmo, aqui, que é o nosso propósito de vida, daquilo que mesmo nos gostamos. Mas quando começamos a tornar-nos conscientes, como eu disse, é pelo simples fato de
sermos conscientes na nossa respiração, também na aula anterior, no episódio anterior, também fala um bocadinho de aquilo que nós podemos para endireitarmos ou para entrar no caminho da espiritualidade, que ao mesmo tempo isso é tornar-nos conscientes e tornarmos-nos conscientes como? Através da respiração, através da autoobservação, através de escutar-nos, de ouvir-nos, de entender-nos. E quando nós aumentamos esta consciência, nós começamos a escolher não repetir os mesmos tipos de padrões, escolhemos não ter o mesmo tipo de relacionamento, escolhemos sentir de outra maneira, escolhemos reagir de outra maneira, escolhemos gostar, escolhemos vestir-nos de outra maneira, escolhemos comer de outra maneira ou comer outros tipos de alimentos. Isso é tornar-nos conscientes, é começar a voltar a ter o poder nas nossas mãos. E qual é o poder? Em primeiro lugar, é o poder de escolha, o poder de decisão consoante aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos faz bem a nós. Então, imaginem um exemplo, aquela pessoa que diz sempre: ai, não sei porque é que atrai sempre o mesmo tipo de pessoas. Isto não tem nada a ver com o azar. Isto tem a ver com inconsciência. Muitas vezes esta inconsciência vem por falta de informação, mas às vezes vem por serem, como é que eu vou dizer, serem por programação interna. Muitas vezes nós carregamos ou trazemos na nossa linhagem familiar ou por observação aquilo que nós aprendemos com as outras pessoas ou por própria experiência, aprendemos a maneira como amamos, aprendemos a maneira como somos, como sentimos, como nos vestimos, como é que reagimos, até também escolhemos a maneira como nos adoecemos. Uma vez eu li num livro, por acaso o livro é muito interessante, um dia se calhar posso falar também sobre os livros e aconselhar alguns livros, ou também se alguém quer perguntar qual é o livro eu posso dizer. No livro dizia que nós temos no nosso ADN muitos, vou dizer assim, portinhas ou botões, que eles às vezes são ativos, são desativos, porque eles ativam-se e desativam-se consoante como nós estamos. Por eu estar aqui sentada, tem alguns botões ativos, que são botões que dizem como é que o meu coração vai trabalhar, o meu cérebro, os meus órgãos, na posição sentada. Se eu me levanto e ando, vai ser outros botões ativos da maneira da minha posição. Quando estou num estado de ansiedade, também vai ser alguns botões que se ativam aí no meu ADN. Os genes. E também nós, no nosso ADN, temos os genes de adoecermos. E consoante aquilo como nós somos, aquilo que nós fazemos, também carregamos, acionamos esses botões de adoecemos ou não. Por isso é que aquela coisa que dizem que é hereditário, para mim não é assim tão verídico. Ok, pode ser alguma coisa hereditária, mas nós todos, absolutamente todos, estamos predispostos a todas as doenças. Para algumas doenças mais do que para as outras, mas estamos predispostos para todas. Por isso pode ser ninguém da família tenha cancro, mas tu tenhas. E depois logo vai-se ver se é hereditário. E depois, se uma outra pessoa, um filho ou uma outra pessoa aí pode sofrer no cancro, vai dizer que é hereditário. Não. O que foi? Se calhar aquele filho acionou este botão porque viveu o stress da mãe ou o stress do pai, de quem aí da família ficou doente de cancro. Por isso, a maneira como nós adoecemos, de uma maneira ou de outra, também somos nós que escolhemos. E isso tudo é por causa da inconsciência, de estarmos inconscientes dessas informações. Por isso é que eu digo, em primeiro lugar, a inconsciência começa com falta de informação, mas é informação verídica, não é informação que dá jeito para nós sabermos ou ouvirmos ou aprendermos, mas informação verídica. E não vou dizer que há informação falsa ou informação que não é verídica. Toda a informação de uma maneira ou de outra é verídica porque há sempre pessoas que estão em sintonia, em frequência com aquela informação. Por isso, para mim, uma informação pode não ser verídica, para outra pessoa sim. Isso não quer dizer que ela não é. Ela é no campo daquela pessoa, não é no meu campo. Mas não quer dizer que ela, como informação em geral, não é verídica. Também isso é uma tomada de consciência. É respeitar aquilo que é, perceber aquilo que é para mim e respeitar aquilo que não é para mim. Que aquilo que não é para mim também é algo que é para mim. Por exemplo, vou dizer assim, sou magra, é uma verdade para mim. Mas se eu vou dizer que não sou gorda, também é uma verdade para mim.
Então, o mesmo não se à frente também é uma verdade para mim. E respeitar quando os outros estão a ver que eu, por exemplo, sou magra ou que eu não sou gorda. Quando eu posso me ver, não, eu sou magra, outras pessoas podem me ver que eu não sou gorda. E eu dizer, não, 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 isso não é verdade, que eu sou magra. É um respeito como os outros estão a ver as coisas. Então, aqui voltando ao nosso tema, quando nós não estamos conscientes de nós, conscientes também. Então, quando nós não estamos conscientes desses programas, também não estamos conscientes da falta de informação que nós temos, essa inconsciência controla a nossa vida. E aí, ah, e aí muitas vezes queremos mudar, mas não conseguimos. Às vezes fazemos terapia, mas continuamos com os mesmos tipos de padrões, continuamos se calhar com o mesmo tipo de programação, no mesmo ciclo. Muitas vezes sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Porquê? É porque a mente inconsciente ainda a, continua a controlar, ainda continua a estar lá presente e ainda continua a carregar nos botões. Aí, quando eu me referi às terapias, para esclarecer um bocadinho, há muitas terapias, por isso eu não me refiro a todas. Há, por exemplo, a terapia de journaling, que é a terapia de escrever. É uma terapia leve, mas, por exemplo, num estado avançado de ansiedade, só journaling como terapia não vai ajudar. Só meditação não vai ajudar. Não é que não vai ajudar, vai aliviar só um bocadinho, mas não vai ir profundo e se calhar só com journaling se calhar pode nunca chegar a curar a ansiedade. Por isso, eu como me referi à terapia, referi-me a tudo o que implica todas, mesmo passear na natureza, também uma terapia, também isso vai ser muito demorado para ajudar uma pessoa a sair da ansiedade. Quando me referi a terapias, referi-me a todas, não é só algumas, porque algumas delas sim funcionam. A pessoa diz que está consciente e diz que quer se curar, quer se tratar, vai fazer uma terapia, escolhe a terapia certa para ela. Se passado mais tempo, menos tempo, vai começar a ter resultados, mas isso é a pessoa que tem que querer e tem que ser empenhada e acreditar que a terapia sim vai resultar, que vai dar resultados para ela, que é mesmo isso que ela tem que fazer. Então, a parte importante disto tudo é tornarmos-nos conscientes. E o que é que acontece quando nós não estarmos conscientes? Já um bocadinho já tinha dito, mas para dizer assim mais claro, é quando nós nos tornarmos conscientes, começamos a perceber porque é que temos certas reações em algumas situações, porque é que atraímos ao mesmo tipo de pessoas, porque é que gostamos sempre de algum tipo de pessoas, porque é que sentimos medo em algumas certas situações, porque é que nos sentimos bloqueados no dinheiro, no amor ou profissionalmente. Começamos a entender essas coisas à nossa volta, que se passa. E de uma maneira ou de outra nos incomoda, não é? E aqui posso tocar, por exemplo, na hipnoterapia, o que eu faço, apliquei já em mim há uns anos atrás e agora guio as pessoas, acompanho as pessoas que querem ultrapassar este tipo de bloqueios, querem se tornar mais conscientes, porque na hipnoterapia se vai no inconsciente, vai-se nas camadas profundas e vai-se chegar nas causas. Porquê que essas causas? Porquê que esse medo? Porquê que atrair sempre o mesmo tipo de pessoas? Porquê que esses bloqueios, tanto no dinheiro, tanto no amor? E vamos ali e na hipnose trazemos coisas para cima. E depois é aí que começam esses bloqueios que parece que não sabes de onde é que são, como é que apareceram lá, começam-se a tornar conscientes. Do momento quando um problema começa-se a tornar consciente ou claro, começamos a entender, depois começamos a entender o problema, começamos a integrar o problema e a metade do caminho já andado. Em primeiro lugar, desde o ponto que percebemos qual é o problema, qual é a causa desses bloqueios, desses sintomas todos. Do momento que estamos conscientes da causa, já é muito mais fácil depois resolver esses bloqueios. Mas isso tudo é só na base de tornarmos-nos conscientes da causa. Em primeiro lugar, dos sintomas, depois de sermos conscientes dos sintomas, é sermos conscientes da causa, a causa destes sintomas. Em outra maneira, vou dizer que aquilo, o que aquilo que torna-se consciente, torna-se numa luz, num pontinho de cura, é como o farol, é aquele pontinho de orientação. E aquilo que ainda não se torna consciente, continua a ser inconsciente, é,
ainda é o lado de sombra, é aquele lado que ainda continua a mandar, continua a dizer, continua a reagir, continua a ser rápido, continua a ser impulsivo e continua a ser sempre presente. E porquê é que aquilo que é inconsciente está sempre tão presente? Porque a nossa mente consciente, ela é ativa enquanto nós estamos despertos. No momento que nós estamos a dormir, a nossa mente consciente também está relaxada, não está a trabalhar, não está a racionalizar. Mas a mente inconsciente, tanto acordados como a dormir, ela está sempre lá, está sempre a ter as suas reações, está sempre a ter as suas respostas. Por isso, é muito importante irmos na camada do inconsciente e começar a resolver as situações de lá, as causas de lá. É mais rápido ir do inconsciente resolver do que resolvê-lo através do consciente, porque em primeiro lugar o consciente tem que integrar essa o novo programa, ou a nova reprogramação, tem que integrar, tem que acreditar para depois, pouco a pouco, o inconsciente impingir o inconsciente ali, que se é verdade, isso é assim, isso é assim. Depois, até um dia mais tarde, e depois de muito tempo, o inconsciente começar a aceitar a ideia, depois aceita a ideia, depois começa a integrá-lo, por isso leva mais tempo. Mas também é possível. E também não vou dizer que nós vamos trabalhar no inconsciente e não precisa fazer mais nada. Não, trabalhe-se no inconsciente, reprograma-se o inconsciente, mas depois temos que ter, ao nível consciente, ações e atitudes consoante aquilo que nós reprogramamos no nosso inconsciente para que isso funcione. Porque é importante o trabalho dos dois lados. Estou que trabalhando, em primeiro lugar, através do inconsciente para o consciente é mais rápido do que do consciente para o inconsciente. Ok? Mas pronto, isso depois seria um dia outra aula, se calhar seria um outro tema para um outro podcast. Então agora vamos tocar como é que vamos aplicar a consciência no nosso dia a dia. Aqui não há nada de outro mundo. Não precisa ir para algum retiro, não precisa ir para alguma montanha, não precisa ir fazer mergulhos, não sei, na água gelada, ir numa caverna, caverna? Não, numa montanha daquela lá onde está escuro, está negro, não precisa nada disso. É tudo muito mais simples. Nós, os humanos, somos umas pessoas muito simples. Somos, sim, complexas, mas somos simples, não somos complicadas, somos complexas, que é diferente entre ser complicado e ser complexo. Nós somos simples, mas complexos, ok? Então, a primeira coisa que podemos fazer, como eu já tinha me referido antes, seria observar. Tornarmos-nos conscientes, em primeiro lugar, através da observação. Observação dos nossos pensamentos. O que estou a pensar agora, se isso é verdade para mim, se isto faz sentido, o que é que isto me faz sentir? Isso é observar os pensamentos. Aquilo que os meus pensamentos estão agora a me transmitir é verdade ou é só imaginação? Como é que me afeta aquilo que eu estou a pensar? O que é que eu sinto no meu corpo através ou com o aparecimento deste pensamento na minha cabeça? O segundo seria observar as nossas emoções. É igual. O que é que eu sinto? O que é que me faz sentir este som? O que é que me faz sentir essa pessoa? O que é que me faz sentir olhar no espelho para mim? O que faz-me sentir quando eu lembro-me daquela situação? O que é que me faz sentir escrever? O que é que me faz sentir eu cantar? É escutar as nossas emoções. Ou por exemplo, sentirmos tristeza e não fugir dela, mas começar a analisar. Estou a sentir tristeza, mas porquê que eu sinto tristeza? De onde é que ela vem? Onde é que ela se situa no meu corpo? Qual é a cor dela? Se é grande, se é pequena? E agora vou-me conectar. Quando é que eu comecei a sentir a tristeza pela primeira vez nesta vida? Ainda se for mais suscetível, pode ir numa vida passada. Quando é que foi na minha existência, neste mundo 3D material, quando foi que eu senti a primeira vez a tristeza? E pode aparecer um pensamento, uma ideia, uma sensação, uma imagem, uma frase, tudo é válido. Isso tudo é resposta. Ou também uma outra pergunta aqui que podemos fazer sobre as emoções é: o que é que esta emoção quer me trazer? O que é que ela quer me ensinar? O que é que ela me quer chamar a atenção? Ou o que é que ela me quer ensinar com a presença dela aqui? A terceira coisa que podemos fazer é observar as nossas reações. Por exemplo, quando alguém te irrita, sentes a irritação. Mas porquê que eu sinto esta irritação? O que é que esta irritação tocou em mim? Ou o que é que dentro de mim permitiu para que essa pessoa me irrite?
é para eu me sentir irritado agora, aqui. Qual é que foi o botão que foi tocado dentro de mim que esta irritação explodiu agora em manifestação, manifestou-se agora? O que é que está por baixo desta irritação? É a mesma coisa, também posso perguntar de onde é que ela vem, para se tentar ir ver, procurar, porque sempre a solução é ir nas causas, não é perceber os sintomas, mas é ir às causas das coisas. E uma outra prática, a quarta prática, vamos dizer, muito simples, muito fácil, para nos tornarmos conscientes, mais conscientes no nosso dia a dia, é a respiração consciente. E para que a respiração consciente? É porque a respiração consciente obriga-te a estar no aqui e no agora, estar no presente. E estar no presente, isso é que aumenta a tua consciência. Como eu falei desde o início este episódio, deste vídeo, eu disse que a tomada de consciência é estarmos presentes no aqui e no agora, em autoobservação daquilo que nós sentimos, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós reagimos, daquilo que nós pensamos. É estar no aqui e no agora, porque é agora que estão-se a manifestar e o pensamento e a emoção e a reação. E é através da respiração. E a respiração nos mantém no aqui e no agora, no presente. Quando estamos conscientes na nossa respiração, a nossa mente deixa de pensar noutras coisas porque ela já tem o foco, já tem o objetivo dela, que é estar no aqui e no agora, concentrada na inspiração, como o ar entra, como o ar sai, o que nos faz sentir o ar quando entra, quando o ar sai. Assim estamos mais conscientes do nosso corpo e aprendemos com isso estar mais presentes, porque é como eu já tinha dito no outro episódio, quando nós aplicamos o hábito mais vezes, ele depois torna-se num comportamento, e este comportamento aplicado mais vezes torna-se num resultado. Por isso, é repetição. A repetição, repetição, repetição é que nos vai levar a um resultado. Não se esqueçam disso, tá bem? Em primeiro lugar, é a observação dos pensamentos, a observação das emoções, a observação das reações e a respiração consciente. Essas são as 4 práticas mais simples que podem fazer todos os dias para se tornar conscientes. A consciência, a tomada de consciência é um dos mais importantes e grandes pilares da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, da nossa evolução, da nossa cura, da nossa expansão. Ok? Então, aproximo-me do fim deste episódio e venho dizer aqui que a consciência é o primeiro passo para a nossa cura e o primeiro passo para a conexão conosco próprios, é o primeiro passo para o conhecimento de nós e depois conhecimento de tudo à nossa volta. Não precisa ser perfeito, não precisa ser rápido, não precisa ser profundo, precisa ser ao seu tempo, à sua maneira e das, a sua maneira em modo das ações, dos planos, é para respeitar isso tudo. Mas o importante é começar a fazer. Não importa quando, é logo agora, no aqui e no agora, não importa com quem, não importa com quanto tempo, o importante é fazer, é começar a fazer. Então, nos próximos episódios vou aprofundar ainda um bocadinho mais sobre este tema de espiritualidade, mas como tinha dito, a espiritualidade do meu ponto de vista, como é que eu vejo que é a espiritualidade, porque percebo que há muitas pessoas que veem a espiritualidade de muitas maneiras, mas eu vou falar da minha maneira como eu vejo. Um, e, um, e se este vídeo faz sentido para vocês, acham que tem informação importante e acham que alguém precisa saber ou ouvir ou entender alguma coisa que está aqui, podem partilhar, podem convidar para seguir o meu canal, também pode seguir o meu canal e acionar ou ativar aí o sininho para serem notificados quando sai o próximo episódio. E se tem perguntas, tem dúvidas, não interessa, ou se tem temas sobre o que queria que eu falasse, também faço lives e também pode escrever lá sobre o que queria que eu falasse, sobre o que queria que eu trouxesse mais informação, mas como digo, do meu ponto de vista, e se gostam do meu ponto de vista, podem escrever que eu depois faço. E pronto, fico por aqui. Na descrição deste vídeo tem mais dados de contactos meus, onde podem me contactar, podem mandar mensagem, podem perguntar alguma coisa. Estou sempre disponível e aberta para todos, porque
esta é a minha missão. É a transformação profunda da alma das pessoas que querem fazer isso e sentem que é hora de fazer isso. Tá bem? Beijinho e até o próximo vídeo, que é já a seguir, já amanhã. Vemo-nos no episódio 4.